Então, o meu chamado, o meu propósito. No que eu estou estudando, né, se diz que o teu propósito tem a ver com o teu bloqueio. Eu tenho um grande bloqueio no modo de falar com as pessoas, de me conectar e também o que aconteceu na minha vida, né, no passado, que eu vim da Itália, do Brasil e né, tive essa história com esse relacionamento amoroso com o pai dos meus filhos, onde nasceram essas duas bênçãos, né? Que hoje tem 24 e 23 anos. Um mora no Rio, a outra mora na Alemanha. E com isso, né, no caminho, a gente teve um percurso de separação. E o que eu posso dizer? Que com esse período de separação foi bem doloroso e dramático para mim, porque né, aconteceu que teve uma pessoa entrou no meu relacionamento, né, com o pai dos meus filhos e deu no que deu. E o que aconteceu? Que eu orei por anos, né, para que ele voltasse para casa e tudo. Sofri bastante, cheguei a pesar 47 quilos e tudo. E acabou que tudo aquilo que eu mais temi, eu acabei fazendo a mesma coisa com uma pessoa, que é o homem que eu comecei um relacionamento, né, no qual disse que era separado em casa. O que acontece? Quando a gente entra nessa vibe de carência emotiva, a gente não tem mais olhos para ver a verdade, né? A gente tinha diferença de idade de 20 anos, 19, e ele já, né, falo de 10 anos atrás, ele já tinha né, no início do nosso relacionamento, ele tinha falado que a nossa história não ia dar certo, porque tem uma diferença de idade muito grande. E eu, né, falei, isso não é empecilho, porque minha mãe e meu pai têm diferença de 20 anos. Tudo isso para dizer que, né, depois, né, depois das coisas que aconteceram, que acontece, eu descobri, né, já que não teve essa promessa de casamento, que agora foi bem postipata, né, aliás, ele não tem intenção de se casar, e ele ainda tá separado da mulher dele, não tem o divórcio verdadeiro. E o que acontece com isso? Depois de 10 anos caiu a ficha que ele não tem nenhuma intenção de ter um relacionamento sério comigo. E o que isso me faz, né, pensar e refletir? Eu penso que, como Jó, né, que aconteceu, o pior, a coisa que eu mais temia me aconteceu. E no meu caso, a coisa que eu mais sofri, acabei fazendo sofrer, né, a mulher dessa pessoa que eu convivo. E eu te falo, esse é o meu chamado. Aí o que acontece? Toda vez que eu encontro casais que são meio, né, que estão meio, sabe, quando a mulher reclama, né, que meu marido não me dá atenção, me dá afeto, eu sou a primeira pessoa a falar, não, lembra do primeiro amor, você tem que fazer também a tua parte, e faço de tudo para poder, eu não
dou o conselho do tipo, faz bem assim, com o tempo as coisas esfriam e a melhor coisa é ir para cada um para um lado. Não. Eu dou o contrário e com muita... o meu coração queimando, né? Porque eu sei o que significa, né? Uma separação com crianças, até adolescentes, ou até mesmo... Toda separação é traumática, né? As pessoas falam, melhor separado que viver em briga, viver em discórdia, com um ambiente inquinante para as crianças. Mas a gente sabe que a melhor coisa, os planos de Deus para nossa vida não é a separação, mas é a união. E eu sempre falo, né? Tem que voltar ao primeiro amor. Eu falo, lembra do primeiro ano quando você, né, conheceu essa pessoa, que teu coração batia tão forte, e você não via a hora de estar do lado dela, e passava horas no telefone, e o fato de estar do lado era bastante. E aquela sensação enchia completamente o teu coração de um verdadeiro amor que explodia, que até, né, a gente sente, né, o coração que explode, né, daquela emoção. E eu falo, né, até seja para mulher e seja para homens, tem alguns casos, né, em particular, que, né, essa menina de a minha idade começou a reclamar, né, do marido por causa do Facebook, de cá e de lá, que estava conhecendo pessoas, e eu mandei brasa. Eu só sei que depois de um pouco de tempo, ela não fala mais. Ela tá bem, a família tá bem, daqui a pouco ela vai se mudar, né? Ela tem 2 filhos, né, pequenos até, e pronto. Eu, sinceramente, aquela semente triste, né, eu não consegui, graças a Deus, banhar. Eu não consegui molhar, e aquela semente ali secou. Ela é uma mulher muito bonita, sabe, e cheia de gás, cheia de energia, alegre, solar. Eu sei que eu contribuí para essa reconciliação, né? E aí eu acho que o meu propósito é coligado a isso também. Ao fato de ter sofrido muito e de ter, mesmo assim, ter caído na mesma armadilha. Agora eu tô num impasse que eu sei qual é a coisa certa para fazer, só que não tenho coragem de fazer. Mas todas as pessoas que estão ao meu redor, né, as famílias, né, eu tenho contato, né, com os responsáveis de manutenção das empresas, e que tem uma idade né, dos 50 para cima, e eu acho, eu dou a maior força para eles, né, digamos que eu sou uma agente que levo para a empresa, na empresa no setor metalmecânico, e levo a parte feminina, né, desse lado totalmente masculino. E quando eles falam, porque a minha mulher é de cá e de lá, eu falo, mas você faz um carinho nela, faz um cafuné nela. Mas quando ela tá lavando a louça, você chega para trás dela e começa a acariciar os cabelos. Quando vocês estão sentados no sofá, você pega o pé dela, faz massagem. De vez em quando você faz declaração. Aí eles falam, eu não, Cláudia. Imagina, ela toda fria. Falei, olha, se tem uma coisa que eu gosto de ter massagem no pé, e se tem uma coisa que uma mulher não consegue né, manter a frieza, no caso você tem que tentar descobrir a linguagem do amor, né? Tem esse livro, que é um best-seller, que se chama
As 5 Linguagens do Amor de Gary Chapman, e que diz, né, que se não é, as 5 linguagens são, né, o toque, as palavras de admiração, o trabalho, né, através de serviços, e até o exprimir. Tem gente que só entende que uma pessoa ama a outra através de uma compra. Uma compra que pode ser um chocolatinho, quando você compra que antes de vir para casa, e você dá para a pessoa amada, ou um malhontino, um pullover, né, que você viu, e para elas, né, o fato da pessoa amada ter parado, escolhido, pensado e comprado e trago para casa, para elas é já uma demonstração forte. Aí, no caso, cada um tem a sua linguagem do amor, e como eu falei, tem 5, você só tem que descobrir qual é. E às vezes, até se a linguagem do amor é um carinho que você faz, é uma coisa até econômica, que gratifica tanto, mas muito, e você vai se sentir repagado, né, pela tua esposa. Isso aqui é realmente uma coisa bem bacana. Então, aí eu tô falando do meu chamado. O meu chamado provavelmente é em relação a esse tipo de situações, né, que as pessoas passam. E às vezes até a melhor pessoa do mundo, a pessoa que tem a melhor intenção do mundo, cai a gente não pode ser ingênuo, mas eu divido, né? Eu falo, duvide de quem te fala que está separado em casa, duvide de quem fala que mostra foto da mulher dormindo no sofá, porque pode ser, eu raciocinei, refleti, pode ser tranquilamente, mas tranquilamente, que a briga aconteceu naquela noite, entendeu? Não é que tá há anos separado, porque uma das coisas que eu depois, né, perguntei, e fortunadamente, né, não teve mentira quando eu perguntei, mas quanto tempo é que vocês estavam separados em casa? Quando a resposta é nem me lembro, significa, aí, ali você já fala, não existe nem me lembro, não existe, tem uma data, tem um mês, não existe nem me lembro. Eu te falo, eu caí, eu tava muito, mas muito carente, né? O que eu pensei que esse rapaz, esse homem de 53 anos, né, tão gentil, bacana, né, com palavras tão doces, e eu já percebi, eles são sempre assim. Não é que são sempre, porque eu tive várias, não, eu sei que eu percebi, né, confrontando com outras histórias, né? Eu falo que é sempre a mesma ladainha. A gente tem que ser forte para tentar entender exatamente, para não passar por 10 anos de vida, né? O que acontece? Você joga os melhores anos da tua vida, né? Com uma pessoa que, no final das contas, quando já obteve o que quis, né? Basta, não tem mais nenhum tipo de promessa de casamento, né? Porque a gente botou, né? Passou o carro pelos bois, né? Atropelou, de andar com calma e tudo. E aí você se encontra com 44 anos, quase 45, tendo vivido uma história de 10 anos, né? Eu tinha 33, com uma pessoa que no início tinha prometido mundos e fundos, e até não, né? Porque conheceu a minha situação e falou, eu não vou poder te dar proporcional que você tem agora. Eu falei que não queria só um amor sincero, né?
nada. Agora a gente já tá nesse impasse nessa vida, né? Agora ele já vai chegar a ter 65 anos e eu 45, e tudo poderia ter sido diferente se eu não tivesse caído na precipitação, né? E não tivesse acreditado, mas tudo indicava. Em vez eu não consegui ver. Eu estava tão para baixo que eu não quis ver. E é isso que eu falo para quem está nessa situação, que é bom quando está no início, porque o que acontece? A gente pensa que no início a gente tá na merda, na dificuldade e tudo, e não consegue sair. Em vez não é assim. Quando a gente está mesmo na dificuldade, na problemática, a gente, né, se apegando ao Senhor, a gente consegue ter forças para se erguer, para manter a família, né? Depois tem aqui as ajudas, né? Que eu poderia rivolgermi, que significa que eu poderia pedir orientação, né? Para ter uma casa, uma ajuda por uma casa, né? Para cuidar dos meus filhos. Em vez eu precipitei tudo e aconteceu o que aconteceu. Então, o meu chamado eu falo, meninas, mulheres, garotas jovens, né? E bonitas, né? E até não pensem que quando, né, se você cai numa situação de um separado em casa, seja verdade. Sempre duvide, não é nunca, porque você não pode, pensa, né? A gente tem que pensar na gente mesmo. Quando se briga em casa, não é que no dia seguinte a gente já vai procurar outra pessoa porque já a situação não dá mais, né? O que acontece? Eu imagino o que aconteceu, né? Depois de uma discussão em casa, se você por acaso cai naquele momento que teve a discussão num dia antes, aí é como se fala, né? A situação faz o homem ladrão. Aqui fala, situação fala o homem ladrão. E é o que acontece, né? O homem é carnal, o homem ele, né? É como se, né? Quando vê uma presa até fácil, né? Ele ali não vê mais nada. E no final das contas também, o que acontece? Às vezes a pessoa fala, pode ser uma aventura e depois acaba. Às vezes a minha aventura durou 10 anos, tá durando quase 11. Eu não estou satisfeita por nada, porque recentemente, né, falei, mas a nossa situação, falou bem claro, não tenho nenhuma intenção de me casar contigo. E de um lado é humilhante, de outro eu sei que Deus tem um propósito maravilhoso para minha vida, e com isso é isso mesmo que eu tenho que... É isso mesmo. Eu tive que passar por isso para poder entender como é a vida, como são as coisas. E aí o meu recado, o meu chamado é esse, eu acho. Que o meu chamado, meu propósito é esse, de avisar, né? Para avisar as mulheres, né? E as mulheres que eu tenho contato também, se tiver algum tipo de sombra de dúvida no seu relacionamento em relação à pessoa que você acabou de conhecer, cai fora, porque é uma coisa realmente triste, e para quem realmente, quem acredita, né, na palavra, sabe que no final das contas eu saí de uma situação, né, que foi
minha família, né, foi separada, e eu, no final das contas, eu também separei uma família. Então não tenho mas nenhuma moral para falar em relação a isso. Mas eu falo só que a minha moral é na experiência de vida que eu tive, que efetivamente tudo é passageiro, tudo passa, tudo é passageiro, momentâneo, e a gente tem que pensar mais na gente e também nos princípios, entendeu? Nunca fazer o próximo que a gente não gostaria que fizesse com si mesmo. E na dúvida, gente, o mundo tem 1 bilhão de pessoas. Na dúvida, cai fora. Você tem que cair fora mesmo.